Com você sobre não ir além das nossas condições. Estamos aqui nessa série do Congresso Dívidas Nunca Mais, falando sobre dinheiro, como se relacionar, como usar o dinheiro, e hoje eu vou falar sobre esse ponto, não ir além do que podemos. A gente precisa aprender com o apóstolo Paulo, e essa é a lição de hoje. O apóstolo Paulo vai nos ensinar algo bem importante para a vida financeira. Vamos lá. Existem muitas pessoas que não sabem viver com aquilo que elas têm, e menos ainda com aquilo que elas ganham financeiramente, porque essas pessoas vivem gastando além da conta e andam muitas vezes por aí pedindo dinheiro, o que, pessoal? Emprestado, pegando dinheiro emprestado, pois sempre essas pessoas acabam fazendo o quê? Se endividando. A atitude para a pessoa acabar se endividando, ela precisa ir além da conta, e além da capacidade que ela tem de pagar, de solver com os compromissos que ela tem. Então vamos lá. Como Deus vai me colocar no muito se eu não sei viver com aquilo que eu tenho? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Como que Deus vai nos colocar no muito se eu não sei viver com aquilo que eu tenho, se eu não sei viver com aquilo que eu ganho? Olha o que diz o versículo aqui, ó. Quem é fiel no mínimo? O que diz a Bíblia, pessoal? Também é fiel aonde? No muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto aonde? No muito. Isso aqui é um versículo da Bíblia Sagrada. Jesus está me dizendo que se eu não sei viver com pouco, como que Deus vai me dar mais? Agora, Deus enxerga que se eu sei viver com o que eu ganho, administro aquilo, Deus está dizendo que Ele pode começar a me dar mais. Agora, o que mais que diz? Pois se nas riquezas injustas eu não sou fiel, quem vos me confiará as verdadeiras riquezas? Se no alheio, o alheio é aquilo que não é meu, não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então tem um princípio no mundo espiritual. Qual é o princípio do mundo espiritual? O princípio do mundo espiritual é: administre primeiro o que você tem, depois peça mais dinheiro para Deus. Saiba usar o que Deus está dando para você agora, o que você tem agora, e depois espere, com certeza, que você vai ver Deus alcançando muito mais para você, quando Ele vê que eu sei usar o que Ele tem colocado nas minhas mãos. Então, existem pessoas que muitas vezes, elas querem viver de um modo que elas não podem viver. Também existem muitos que gostam apenas de ostentar, de aparecer, em vez de terem aquilo por prazer. Estas pessoas estão presas a um vício, o vício de querer chamar a atenção dos outros, ser melhor do que os outros, ou seja, muitas vezes o que nos faz endividar, o que nos faz gastar além da conta, às vezes comprar o que a gente não pode é o quê? O orgulho. Às vezes a pessoa quer provar para alguém que ela pode, ela quer provar para alguém que ela tem condição, às vezes ela quer provar para alguém que ela tem uma vida melhor, ou ela está andando no trabalho, tem os colegas, ela quer mostrar para o colega que ela também tem condição. Isso vai acabar atrapalhando a nossa vida financeira, isso vai acabar nos prejudicando. Vamos lá, aí diz aqui, ó, temos que aprender com o apóstolo Paulo, o homem que no caminho de Damasco ele viu e ouviu o próprio Senhor Jesus, que lhe apareceu. Este homem disse que sabia se contentar com aquilo que ele tinha. Isso aqui é um ensinamento importante que o apóstolo vai nos dar. Você já deve ter confessado muitas vezes esse versículo. Leia o que diz o versículo aqui. Posso todas as coisas naquele que me... Mas sabe de onde que vem esse versículo? Agora você vai ler o que o apóstolo Paulo falou. Aí você vai entender por que ele dizia que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Você vai ver de onde que ele tirou essa frase, que nós repetimos. Às vezes essa frase você colou na geladeira, colocou no carro, no espelho, botou em algum lugar. De onde que o apóstolo tirou isso? Ele disse assim, ó, eu não digo isto como por uma necessidade. Olha o que ele disse. Eu já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Então Paulo disse, eu sei viver com o que eu tenho no momento. E é isso que a gente tem que aprender. O meu momento é esse. A minha condição financeira é essa. Bom, glória a Deus se amanhã o meu momento for outro e a minha condição financeira for outra. Vamos lutar por isso. Vou lutar para que a minha condição financeira melhore, para que eu tenha uma fonte de renda extra, para que eu tenha outro negócio, alguma coisa para fazer, para aumentar a minha condição. Agora ele está falando algo importante. Eu tenho que aprender a me contentar com aquilo que eu tenho. Porque se eu não souber viver de acordo com a minha condição, eu vou acabar me gastando e vai chegar um ponto que às vezes eu vou me endividar por estar usando mais do que eu deveria. E daí ele diz assim, ó, eu sei estar abatido.
Ele disse, eu sei, às vezes a gente passa por uma situação de aperto, dificuldade. Agora olha o que ele vai falar. E sei também ter o quê? Abundância. E a gente tem que se preparar para esses dois pontos. O ponto onde eu não tenho muitas condições, onde a vida está apertada e eu vivo de acordo com a minha condição. E também eu tenho que saber viver quando vier abundância, vier muito dinheiro. Porque se eu não souber viver no momento da abundância, vai chegar aquele dinheiro, aquela causa, aquele valor, e o que eu vou fazer com aquilo? Vou gastar tudo. Se eu não souber viver com abundância, quando chegar aquela oportunidade, eu vou derreter tudo aquilo ali. Então o apóstolo Paulo disse, eu sei estar abatido, ou seja, se eu estou numa fase difícil, e também sei ter o que, pessoal? Abundância. Agora, tem gente que não sabe, às vezes, reduzir o patamar. A pessoa acostumou a viver num nível de vida, e às vezes a situação da pessoa mudou, houve um desequilíbrio, e a pessoa não consegue mais baixar o padrão dela. O que vai acabar acontecendo é gastar além do que se deve. Aí o apóstolo Paulo diz, em toda maneira e em todas as coisas eu estou o quê, pessoal? Instruído. Tanto a ter fartura, como a ter o quê? Ter fome. Então a gente tem que aprender a viver cada fase, cada momento. Às vezes estávamos no emprego que ganhávamos X. Perdemos o emprego. E às vezes estamos agora no outro que a gente ganha menos. Eu vou ter que aprender a viver agora diante dessa situação. Aí ele diz, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer o quê? Necessidade. Aí vem a frase que a gente confessou já muitas vezes. O que ele vai dizer agora? Eu posso todas as coisas naquele que me... O que ele quer dizer? Que ele pode viver qualquer fase da vida, que ele sabe que ele pode superar qualquer situação, qualquer dificuldade, ele vence todas elas com o Senhor. Por isso que ele diz, eu posso todas as coisas. Então a gente tem que aprender qual é a minha verdadeira condição nesse momento. Isto é o que não vemos na maioria das pessoas, pois elas não sabem andar conforme o que elas têm. Às vezes a pessoa está com a mão assim, cheia de conta, de boleto. Quem é que lembra da fase do carnê? Você lembra da fase do carnê, do crediário? Não tinha cartão de crédito, você ia na loja, fazia um carnê, ia lá, fazia outro carnê. Irmão, tem pessoas que tinham uma caixinha dos carnês. A pessoa tinha carnê dessa loja, da outra loja, daqui, o carnê de lá, o carnê do outro lado. Esse é o cuidado que nós vamos ter que começar a tomar. Viver de acordo com o meu momento. Claro que eu vou lutar para melhorar, para ter mais condições, para ganhar mais, mas eu tenho que aprender a administrar o que eu tenho. Deus vê que Ele pode confiar em mim e me dar muito mais, porque no pouco que Ele me colocou agora, eu consigo usar com sabedoria. E daí diz aqui, vamos lá. Alguns conselhos que a palavra vai nos dar sobre esse assunto. Primeiro, a Bíblia nos manda não dever nada para quem, pessoal? Para ninguém. Dever nada para ninguém. Só vou fazer o compromisso que eu tenho condições. Ah, mas eu vou botar no cartão de crédito. Olha, se você sabe administrar, se você está organizado, glória a Deus. Mas se você está desorganizado, vai vir uma fatura gigante, você não vai pagar toda, ela vai se parcelar, vai vir um juros maior, e ali começa a bola de neve descer a montanha. E às vezes, anos, a pessoa vai vivendo essa dificuldade, porque ela está indo além do que ela poderia. A Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu o quê? A lei. Então, não deva. Senhor, estou errado, estou devendo, me ajuda? Claro que Ele vai te ajudar. Não tenho sabedoria? Senhor, me dá. Claro que Ele vai te dar, Ele diz que eu posso pedir. 2, o Senhor nos aconselha a não tomarmos o quê? Porque essa é a primeira saída da pessoa que acaba indo além da conta. A pessoa, quando ela começa a ir além da conta, a saída mais fácil para ela é pedir emprestado. Você anda na rua, o que mais tem são esses banquinhos pequenos que fazem empréstimos. O que mais tem são as pessoas com folhetinho. Olha, aqui a gente não consulta o SPC ou Serasa. Vamos lá, você pode. Tem consignado, tem isso, tem aquilo. Essa é a saída da pessoa que às vezes começa a se endividar. Às vezes a primeira saída que ela busca é o empréstimo. Só que na verdade o empréstimo não é uma saída e nem uma solução, é mais uma conta. Então a pessoa está fazendo mais uma conta. E o que a Bíblia diz? Que o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. E olha o que a Bíblia diz, e emprestarás a muitas nações. Agora olha o que a Bíblia diz, porém tu não tomarás o que, pessoal? Essa é a bênção, a parte do Deuteronômio 28 que fala das bênçãos. Agora, se você for para a parte da maldição, a Bíblia diz que eu
vou começar a tomar emprestado. Essa é a parte da maldição. Então o empréstimo não é a solução para nós. Fui além da conta, vou negociando, vou pagando um por um, posso levar um tempo, mas não vou pegar emprestado, porque o empréstimo é mais uma dívida. Você já está cheio de conta, ainda vai pegar um dinheiro que não é seu, que você vai ter que devolver? Isso está errado. Deus nos aconselha a usar o nosso dinheiro. Como é que eu tenho que usar o meu dinheiro? Com consciência. Pensar muito bem, por que eu estou comprando isso? Realmente eu preciso disso agora? Porque se você deixar, você vai ter 10 bolsas. Você vai lá no guarda-roupa, a mulher tem 10 bolsas. Se ela tem condição financeira de ter as 10, não tem problema. Às vezes você comprou as 10 que você gosta e não está atrapalhado financeiramente. O problema é aquela que comprou 10, está atrapalhado financeiramente, já está comprando o 100º sapato, a 50ª calça, e essa blusinha eu preciso, e a vida está apertada. Quando a pessoa tem condição, pode ter 100 pares, não tem problema nenhum. A pessoa sabe administrar, ela chegou lá porque ela se cuida. O problema é aquele que não sabe. Você vai olhar, a pessoa tem 30 bolsas, ela só usa 3, 4, 5. Aquela pratinha ficou no casamento em 1987, nunca mais. Mas está lá guardada até hoje. Por que você não doou para o fulano? Não, mas é que uma hora eu vou usar. Já estamos em 2000, não sei o que, não usou nunca. Agora vamos lá. Deus nos aconselha a usar o nosso dinheiro com o que, pessoal? Consciência. Será que é a hora de comprar esse carro? Será que é a hora de comprar realmente a minha casa própria? Eu vou ter condições de bancar essa prestação até o fim? Ou vou ter que pedir emprestado para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu tio, para o José, para o Joaquim? Alguém vai ter que pagar minhas contas, não vou conseguir. Não era a hora. Não era o momento. Porque Deus disse, tu não tomarás o quê? Emprestado. Ah, será que eu compro esse apartamento? Às vezes vai lá e se joga numa prestação alta. Depois está apertado, está difícil. Então, será que era o momento? Talvez eu teria que ter juntado um pouquinho mais, aumentado a minha entrada para a prestação ser menor e caber no bolso, ser a mesma prestação que o meu aluguel, que eu já estou acostumado, não maior. Ah, mas vou comprar esse carro, depois está apertado, porque o carro não é só prestação, o carro é manutenção, é IPVA, você vai fazer o seguro, você vai gastar com a gasolina, o combustível está caro. Aí você vai ver, puxa, eu estou apertado, está difícil. Mas é que a gente não gastou o dinheiro com consciência. Não paramos para pensar realmente se valeria a pena, se aquele era o momento. Não é que Deus não queria me dar, mas talvez não era o tempo certo, ainda não estava tão preparado assim para ter aquilo. Aí Deus vai nos questionar agora, ó, por que você gasta o dinheiro naquilo que não é o que, pessoal? Pão. O que ele quer falar com pão? Pão é aquilo que é útil. Ele está dizendo, eu estou gastando meu dinheiro com aquilo que é supérfluo, que é inútil, que eu não deveria usar o dinheiro naquilo lá. Aí ele vai dizer mais, e o produto do teu trabalho naquilo que não pode o que, pessoal? Satisfazer. Porque aquilo ali eu estou sempre querendo de novo. Aquilo ali, o que não satisfaz? É algo que é só para preencher um vazio, um emocional. Ele está dizendo que isso vai me atrapalhar. Olha mais que Deus fala. Ouvi-me, como é que Deus pediu para a gente ouvir Ele? Atentamente, o que diz a Bíblia? E comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com o que, pessoal? Gordura, na Bíblia, prosperidade. Deus está dizendo que se eu ouvir Ele, então a minha alma vai começar a desfrutar do que é melhor. E se tem alguém que vai nos dar bons conselhos para a vida financeira, esse alguém é Deus. Vamos lá. Ele nos aconselha a vivermos com aquilo que temos. É o que a Bíblia aconselha. Há alguns que se fazem de ricos. E olha o que a Bíblia diz. E não tem coisa nenhuma. E outros que se fazem de pobres e tem o que, pessoal? Muitas riquezas. Irmão, às vezes você chega lá, está a juventude. Você vai olhar para a juventude, celularzinho, iPhone todos, pagou 8 mil. A calça, R$300. O tênis, 500. A camisa, 250. O cinto, gastou mais uns 200. A meia, 50 pila. Cueca, 100. Aí tu vai dar uma olhada, dorme num beliche, que o estrado já está quebrado. O colchão, buraco negro. Ele deita na ponta, puxa para o meio, que tem um buraco. Você vai olhar, o guarda-roupa está sem uma porta. A televisão, aquelas de tubo ainda. Mas anda na rua, todo mundo pensa que é rico. Agora vai na casa da pessoa, tem até uma goteira. Ou seja, a pessoa está querendo viver uma vida que ela não tem. Está gastando para impressionar os outros, comprando aquele tênis. Por que não investiu na casa, nas coisas para ter primeiro? Depois você vai comprando o outro. Não é que você não possa ter, mas talvez começou a investir na coisa errada. Há alguns que se fazem de ricos e não tem o quê? Coisa nenhuma. Você chega na casa da pessoa, a casa da pessoa é humilde.
cheio de sarrafinho, telha quebrada, janela caindo, a porta toda arrebentada, mas você olha na garagem, tem um carrão. Mas aí você vê, puxa, mas a pessoa está vivendo mal, o sofá dela está lá, né, não tem mais nem a espuma, já não sabe por que a visita senta 10 minutos no sofá e vai embora, porque não aguenta. Começa a doer a perna, endurece o quadril, que o sofá já está só na madeira. Mas vai olhar do lado de fora, tem um carrão na garagem se matando para pagar, mas está tudo difícil dentro de casa. Então, olha o que a Bíblia diz. Alguns se fazem de ricos e não tem coisa, não vale a pena, isso não é para nós. O que mais? E outros que se fazem de pobres. E eles têm o que, pessoal? Muita riqueza. Às vezes a pessoa está usando o dinheiro dela para investir em outras coisas, para investir em outras áreas, para usar para outros objetivos, está multiplicando. Depois vai chegar o dia que ela vai comprar. Então vamos lá. O que mais? Então, nós devemos viver com o que temos agora. Não adianta eu ficar pensando no que eu ainda não tenho. Pensar agora, essa é a minha condição. Então eu tenho que me planejar de acordo com o que eu posso nesse momento, para não me endividar. Aí diz aqui, ó, crendo que dias melhores virão. Jamais vou deixar de acreditar que eu vou buscar a promoção, um extra, um aumento de salário. Precisamos colocar os pés aonde, pessoal? No chão. A gente às vezes precisa ser um pouco de pé no chão. A gente tem que ser um meio termo, não pode ser só aquele sonhador. Às vezes tem que pisar no chão e dizer, opa, está na hora de frear, porque eu estou indo além da conta. Pé no chão. Porque às vezes a pessoa está lá se matando para cá, se matando para lá. Às vezes você está pagando um aluguel caro e podia pagar um aluguel menor. E o dinheiro que sobraria do seu aluguel você guardaria para comprar o que você precisa, para dar um fim nas contas, para depois você ter algo muito melhor. Então a gente precisa aprender a organizar. Então vamos lá. Claro que eu tenho que pensar que dias melhores virão, mas nós precisamos colocar os pés aonde? No chão. Aí diz aqui, pois muitas vezes nós vamos além das nossas, e quando você começa a ir além da sua condição, você vai ter que procurar o segundo emprego, daqui a pouco você não tem mais tempo, não para mais, tem que de noite preparar não sei o quê para vender, fazer isso. Toma cuidado, às vezes isso, durante um pouco tempo a gente até aguenta, mas quando é muito longo esse período para pagar a conta, e daí quanto mais você está ganhando, mais você faz, daqui a pouco destrói o casamento. Então vamos lá, use o que Deus te deu, como é que eu tenho que usar? Com responsabilidade. Só se comprometa com aquilo que você possa fazer o quê? Pagar. Se vai passar da minha condição, deixa para amanhã, deixa para depois. Ah, mas está em promoção, mas não é para mim hoje. Vou deixar mais para frente, quando a situação der uma melhorada. Se hoje não deu, glória a Deus, pois amanhã, com certeza, Deus vai me proporcionar oportunidades para que eu possa alcançar. Seja fiel no pouco, ou seja, administre bem o que você ganha agora, para que Deus possa fazer o quê? Te dar mais. Se Deus vê que eu sei usar o que eu tenho agora, com certeza Ele vai me dar mais. Vamos ficar de pé para orar. Olá, tudo bom? Você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Muito obrigado por ter você acompanhando aí o nosso canal. Peço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar, se for possível, na sua rede social, com seu grupo de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas e o canal possa ser divulgado. Prazer ter você. E olha, continue orando por nós, para que Deus possa nos dar mais mensagens para abençoar a sua vida. Um abraço.